Amém. Nesta tarde, nós vamos estudar um pouco da palavra de Deus. Vamos pensar, você já perguntou como que é uma criança? Como que age uma criança? E na Bíblia fala assim: se não fizerdes como criança, não entrareis no reino dos céus. Será por que Deus fala assim? Porque a criança, a natureza da criança não é de reclamar, não é de perguntar, ela tem muito a ver com humildade. O pai pega na mão da criança e fala assim: meu filho, dá a mão aqui, vamos atravessar a rua. E a criança não fica questionando o pai, perguntando: ó, cuidado, o senhor está zelando direito de mim. Ela confia e acabou. Nós precisamos fazer assim com Deus também, pegar na mão de Deus, confiar e acabou. E dos tais é o reino dos céus. As crianças, dos tais é o reino dos céus. E Deus quer nos falar também que nós precisamos ser como criança. A criança apanha, na mesma hora ela conversa com o pai. Então nós precisamos de aprender a conversar com o Papai do Céu, na humildade, na submissão, sem questionar. Nós temos a leitura em Pedro, nós temos a leitura no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, o versículo de 5 a 8, nós vamos ver o que Deus fala conosco. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestidos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos vós, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, aqui no início, nós vamos pegar na metade do versículo que fala assim: revestir de humildade. O que quer dizer revestir? Veste sempre da humildade. Reviva novamente a humildade. Pode perder. Nós estamos nesse mundo aqui, crente não tem razão, é para ceder. E sabe o que Deus está falando aqui? Que ele resiste ao soberbo, ele resiste ao orgulhoso. Como que você quer chegar diante de Deus com a sua posição de orgulho, sem nada a ver com a humildade? Mas então, nós precisamos chegar diante de Deus com a humildade que Deus fala, a humildade da criança e muito mais. Mas o que fala? Mas aos humildes Deus atende, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhar, a mão de Deus está aqui, você vai humilhar debaixo da mão de Deus. É cuidado. Deus tem todo cuidado com você. Mas se nós chegarmos diante de Deus com nossa exaltação, valorizando demais a nossa posição, não vai ter jeito. Então diz ainda assim, no versículo 10, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Que hora que nós lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade? É na oração. Senhor Deus, vou contar para o Senhor como está a minha situação. Eu sou seu filho. Ó Senhor, e Deus nos atende na humildade. Porque oração, quando você ora, você demonstra que você precisa de Deus. Quando você ora, você demonstra que você depende de Deus, que sem Ele você não vai caminhar. A sua caminhada é na humildade, na dependência total. Sede sóbrio, no versículo 8, sede sóbrio, vigiar. O que é vigiar? Vigiar é você ter um carro na garagem e você não vai ficar toda a vida orando para Deus vigiar o carro. Você vai orar para Deus vigiar o carro, mas vai colocar um portão. O portão é vigiar. O portão é o seu lado. Quando você coloca o portão, você vai continuar pedindo a Deus para vigiar, mas já tem um portão. Você vai pedir a Deus para abençoar, para o ladrão não vir, mas a sua parte é colocar o portão. Isso significa vigiar. Vigiar o seu olhar também. Vigiar os amigos que você tem. Vigiar o lugar, o local em que você vai, onde você está. E porque o vosso adversário, sabe o que ele faz? Ele fica ao derredor, em volta, mas quem fica ao redor é Jesus. Para findar, Mateus 11, 28 e 29 fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou o quê? Sou manso e humilde de coração. Opa, essa característica de humildade, Jesus tem ela. E Ele fala conosco em uma total humildade, porque sou manso e humilde de coração e alcançarei descanso para as vossas almas. Que Deus possa nos abençoar, que essas qualidades de humildade possam nos acompanhar. E nós vamos chegar lá. Esse é o endereço certo. Que Deus nos abençoe. Amém.